Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bia Vasconcelos, Kainan, Ana Carolina, sejam todos bem-vindos. Vitória Andrade, está sempre conosco, Vitória Andrade, glória a Deus. Pai Senhor. Pode ser Ana Carolina, viu? Deus abençoe, viu? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Pai Glória a Senhor. Deus. Vão entrando aí, vão chamando as pessoas e convidando. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração essa noite, através da palavra. Antônio Rafael, glória a Deus. Felipe, glória a Deus. Que bom, Kainan, glória a Deus. Já lhe dou a oportunidade, viu, Kainan? Primeira vez que estou aqui. Oh, maravilha. Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Bem-vinda. Mariana, glória a Deus. Mariana, bem-vinda, viu? Mariana. Glória a Tudo bem? Deus. Pai Senhor, irmão Antônio. Pai do Senhor, glória a Deus. Vamos já começar, viu? Vamos chamando aí os irmãos. Vou compartilhar a live. Vamos chamando aí os irmãos. Glória a Deus. Que desce como fogo. MFPB Itapipoca, glória a Deus. Lucas Oliveira. Glória a Deus, aleluia. Mar Barros, né? Esse é Mariano também, glória a Deus. Vamos já começar, amados, viu? Vamos chamando aí mais um minutinho. Que o Espírito Santo possa tocar nessa noite. Vamos falar sobre como vencer a frieza espiritual. Glória a Deus. Nilcim. Glória a Deus. Regina Vieira, Pai do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa te encher nessa noite com seu fogo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Kainan, pode enviar a solicitação aí, viu? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração inicial. Deus abençoe essa live, Senhor, abençoe esse momento. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. E que possamos vencer toda a frieza espiritual em nossas vidas, Pai. Abençoa o pastor Reginaldo, para a saúde dele, dos irmãos que estão enfermos, Pai. Abençoa cada pessoa, cada lar representado. E fica conosco nessa noite, dirige essa reunião, essa live, que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Kainan pode enviar aí a solicitação, viu? Glória a Deus. Pronto. Deus abençoe cada um, viu, meus irmãos? E vamos aprender sobre como vencer essa frieza espiritual. Nesse momento tão difícil. Glória a Deus. Pai Senhor. Pai Senhor, Pode ser um Kainan. tudo bem? E aí, como é que tá? Tá Muito tudo bom bem? de ver, viu? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Cortou o cabelo aí. Rapaz, que eu cortei, mas nem deu certo, mas é isso aí, é o que Deus permite que aconteça. Glória a Deus, Kainan. Muito bom te ver, cara. Glória a Deus. Bem-vindo, Vinícius, Luiz, todos aí que estão entrando. Bem-vindos, viu? Glória a Deus. Irmã Ruth, Presbítero Ruth, Pai do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Kainan. Deus, Kainan. Glória a Deus. Deus tem planos para nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas é o melhor. Com certeza, Melhor. com certeza. Pois, Kainan, pode seguir em frente, viu? Deixa Deus te usar aí. Glória a Deus. Israel, bem-vindo. Amém. Pai do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa falar com vocês tremendamente, que o Senhor possa direcionar os seus corações de acordo com o que eu for ministrando. Deus abençoe e abra os seus ouvidos e os seus corações para escutar a palavra do Senhor. Esse tema é um tema muito importante, né? Principalmente nos tempos em que estamos vivendo. É um tempo que
tudo, literalmente o mundo parou. O mundo parou de um certo modo assim que foi brusco, foi uma parada brusca, ninguém compreendeu que ia chegar a este nível, a esse ponto. E assim, foi uma coisa muito, como é que eu posso falar? Foi uma coisa estrondosa para a vida de muitas pessoas. As pessoas ativas, pessoas que não paravam quieto em casa e acabou que a pandemia chegou e arrancou meio que essa rotina deles, eles não sabiam para onde ir. Ficaram com baratas tontas. E isso aconteceu na vida de muitos cristãos. E o que aconteceu? Foi que veio a freza espiritual. Por não estar naquele ambiente de comunhão, aquele ambiente de convívio com os irmãos, podendo apertar a mão, abraçando, aquele convívio em que todos nós gostamos, porque é uma coisa maravilhosa estar na casa do Senhor. Eu muito me alegro, eu passo praticamente a semana inteira, é uma coisa perfeita estar na casa do Senhor. E vem uma coisa dessa, nos primeiros dias que houveram isso, foi muito difícil para mim, ver a igreja vazia, mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu creio que Deus fará muita vitória para sua igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24, versículo 12. É um texto, é uma passagem bem conhecida que Mateus nos trouxe ao escrever. Amém. Vai dizer assim o verso 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Tem uma passagem da Bíblia judaica que vai falar assim: e em razão da abstinência da Torá, ou da lei, ter se multiplicado, o amor de muitos esfriará. É uma coisa bem interessante, como as pessoas deixaram de ler a lei do Senhor. E com isso, porque se não ler a lei do Senhor, como vai ter direção para poder viver a sua vida? Se, como a gente fala que a Bíblia é o manual de vivência do crente, com o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E como é que a pessoa vai viver sem a lei? Imagina se fosse o Brasil sem as leis, se não houvesse uma lei contra o homicídio, se não houvesse uma lei contra as drogas. Imagine como seria um país sem suas leis. Seria um país desgovernado. Assim são nossas vidas. Como é que nós, como cristãos, não entendemos a lei do Senhor? Então a gente está andando no caminho às cegas. Nós estamos nos direcionando pelos nossos próprios conhecimentos. Então, vamos dizer que você está andando avulso, você está sem direção. Então, a Bíblia, ela traz isso para as nossas vidas. A Bíblia, ela é o nosso manual, é o nosso direcionamento. Então, se não houver essa constância de leitura, de meditar dia e de noite, como a própria palavra já diz, então você fica na inércia, você fica parado sem saber o que fazer. Ou até mesmo você está na direção de um abismo e não vê. Porque seus olhos estão vendados, porque você não entende, você não lê, você não pratica a palavra. Eu trago alguns conceitos de frase espiritual. Vou ser bem rápido em minhas palavras. Eu anotei algumas que pode ser morte lenta. Já vou explicar por que essa morte lenta. Distanciamento de Deus. Perda da paixão pelo Evangelho. São os principais que mostram o que é a frase espiritual. Por que eu disse morte lenta? Eu estava pesquisando, eu anotei uma frase que foi muito assim, me tocou muito, que vai falar assim: quando uma pessoa se esfria, isso não acontece do dia para a noite, mas sim é um processo. Por isso é uma morte lenta. Até chegar à frase espiritual, é todo um processo. Você não lê a palavra ali, no outro dia não lê, no outro dia não ora. Então tudo isso vai juntando e vai colocando na sua cabeça, Satanás vai trazendo coisas à sua mente e quando você se encontra, você já está morto. Morto espiritualmente, e para voltar, aquela vivência que você tinha vai ser duro, vai ser complicado, vai ser difícil. E uma das principais, eu vou dar 4 evidências
que eu vi que são de uma pessoa que está fria espiritualmente. Ela não sente prazer de estar na casa do Senhor, que lá em Salmos vai falar que me alegro de quando me chamam, vamos à casa do Senhor. Alegria como Outra disseram, né? coisa, vamos à casa do Senhor. A pessoa não tem mais essa alegria. Não tem o prazer de estar dentro da casa do Senhor. Está ali por estar, para cumprir, vamos dizer, o seu papel, vamos dizer, bater o ponto. Só para dizer, entendeu? Para ninguém perceber. Outra, não consegue dar um glória, não consegue glorificar o nome do Senhor, não consegue dizer amém. Meio que tem uma tranca na sua boca, porque está frio, não consegue sentir a presença do Senhor. Terceiro, não sente prazer em orar. Não consegue se ajoelhar, 10 minutos parece uma eternidade, até 3 minutos parece uma eternidade. Não consegue sair, não consegue pensar, não consegue conversar com o Senhor. Quem passou por isso sabe que é complicado, é difícil, você fica com a cabeça lá, é uma coisa horrível. E o quarto ponto é a palavra. Pronto, chegou a esses 4 níveis, já você olha para a pessoa que está lá e não está. Seu corpo está lá presente, mas sua cabeça está longe, devido a justamente esse processo. E eu fui além pesquisar, eu achei coisa interessante, que o cara que fez essa pesquisa disse que há 2 tipos de frieza, a frieza velada e a frieza revelada. Porque ele usou uma frase que diz assim, a frieza velada é aquela que a pessoa está na igreja, está frio, mas ainda mantém um véu. Eu achei muito interessante manter o véu, manter a máscara, dizer que ainda está crente, ainda está firme, está ali glorificando, mas no seu interior está vazio. Está vazio. Vai ser praticamente as orações dos fariseus. Eles oravam, falavam, mas os seus corações estavam cheios de pecado. Suas lágrimas contaminavam o solo, porque suas orações eram perversas. As orações eram perversas Tá travando um pouco, porque viu? eles queriam se amostrar. Melhorou já. Melhorou. Aqui travou um pouquinho, mas melhorou já. Tá travando? Ainda tá travando um pouquinho. Tá travando um pouco. Pois eu. Tá bom, tá certo. Enquanto eu vou saudando aqui os irmãos. Glória a Deus. Pois tenta sair. Isso, pronto. Glória a Deus. Amados, bem-vindos aí, Wendel, Samuel, Jonatas, viu? O presbítero James, viu? Glória a Deus. O irmão Wagner, viu? Gustavo. Glória a Deus. Clara, viu? Irmã Luzanira, pastor Valdejane, viu? A presbítera hoje que tinha entrado aí também. Glória a Deus, viu? Alice, viu? Estevão, Nathalie, viu? Sejam todos bem-vindos, viu? Continue conosco aqui. O Kainan está trazendo uma reflexão inicial, certo? Sobre a fé espiritual. E nós vamos continuar falando sobre isso, tá certo? Então, que Deus possa falar aos seus corações. Medite aí o que o Kainan já acabou de falar. E nós vamos continuar daqui a pouco o tema sobre como vencer a fé espiritual. O Kainan está citando aí justamente a questão de falta de oração, né? Várias coisas, né? Amém, Kainan? Glória a Deus. Pois Bem, aí, pronto. Glória agora tá certo. Concluí a minha fala, para ser breve. Pronto. Eu posso dar uma das armas utilizadas por Satanás nos dias atuais foi justamente a pandemia, justamente o que eu disse lá no começo. Ela nos afastou do convívio e não podemos mais estar presentes na igreja. Nós da missão estamos vivendo esse momento, um momento terrível. Quem dá a missão sabe que foi um baque muito grande. Mas eu creio que o Senhor vai renovar as forças dos nossos irmãos, vai curá-los e estaremos de volta para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E na palavra, um exemplo que o pastor até fala muito de Laodiceia. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que não precisava nem do governo para se reconstruir.
por seus próprios recursos, elas já conseguiam se manter. Era uma igreja, assim, maravilhosa em questão de riqueza. Mas, por causa disso, o coração daquelas pessoas se esfriaram. Se deixaram levar pelas riquezas, se deixaram levar por se acharem autossuficientes. Então, com esse processo de verem a riqueza da igreja, por verem que não necessitavam, então eles se acharam acima da média, se acharam acima até acima de Deus. Então chegaram ao ponto de dizer, Deus para nada, nós temos tudo, nós temos riqueza, não precisamos dele. Não precisamos. E então, por causa disso, Laodiceia vai cair. E Paulo tá lá em cima, tá martelando na cabeça de Laodiceia, dizendo que não é assim, não é assim, não é assim. É assim as nossas vidas. Nós chegamos no momento em que falamos, eu não preciso mais do Senhor. Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho vários carros. Para que eu preciso do Senhor? Mas, no entanto, quando perde, vai para onde? Vai aos pés do Senhor. Verdade. Meus Verdade. amados, nessa noite estou dizendo, não deixem de buscar o Senhor. Os tempos estão complicados. A palavra já mostra isso. Não se escandalizem com a minha fala. Porque a palavra já mostra que isso iria acontecer. Coisas ainda vão acontecer. Evidências da volta de Cristo estão se cumprindo. E outras ainda vão se cumprir. Isso é só o começo. Não se espantem. Mas é o que eu digo para vocês. Não deixem esse processo na vida de vocês acontecer. O processo da frieza. Porque para você voltar, vamos dizer assim, voltar ao fogo, vai ser complicado. Porque você vai ter que lutar com você mesmo todos os dias, lutar contra a sua carne, lutar com. Tentar, vamos dizer assim, se achegar a Deus, estar ali a todo momento orando. Vai ser uma batalha difícil. Então confie no Senhor. Tá difícil? Olha para os céus e diz: Senhor, muito obrigado. Tá complicado? Tá farto? Glorifica o nome do Senhor. Vigiai, orai sem cessar, medita na Bíblia, dia e noite, come a palavra. A palavra, Deus é tão profundo que você não imagina. Então converse, Pai, eu quero ver as suas profundezas, Pai, me sustenta. Não deixe que meu coração se esfrie. Vai conversando com o Senhor todos os dias. Ah, eu não tive tempo de dobrar meus joelhos. Tá no carro? Fala com o Senhor. O véu já se rasgou, nós temos total acesso. Nós não precisamos mais de homens para ir até o Santo dos Santos para poder matar, fazer o sacrifício, fazer o sacrifício para poder perdoar nossos pecados. Nós temos total acesso agora. Então, meus amados, busque ao Senhor. Os tempos estão complicados, estão, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos põe de pé. Lá no Salmo 121 vai falar que ele nos vê na nossa. Ele não dorme, não dormita. Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente. E sempre confiar no Senhor e buscá-lo e querer buscar as profundezas dele. Então, meus amados, Deus abençoe. Que o Senhor tenha falado aos seus corações. Que Deus possa fortalecer, que o Senhor possa abençoar a sua família, que porventura alguém esteja doente em sua casa, que o Senhor nesta noite, e creia somente, não deixe de buscar o Senhor, porque grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Deus Glória a abençoe a Deus. Efraim, Deus abençoe Lô. Obrigado, Kainan. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Que Deus continue te usando poderosamente, viu? Esse texto que você fala de Mateus Amém. 4 eu achei muito interessante mesmo. Anotei aqui. Muito bom, viu? Que Deus continue te usando poderosamente, viu? Você é uma bênção, viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Abençoando. Pode Toda a sua contar aqui com a família. gente, Conte conosco. que isso é uma bênção. Glória a Deus. Pai do Senhor, viu, Deus cara? está aqui presente. Amém. Glória a Fiquem Deus. com Deus. Fica na live também. Com certeza. Amém. Glória a Deus, meus amados. Então, que você possa ter meditado nessa reflexão aí do Kainan inicial. Nós vamos continuar falando aqui sobre o peso espiritual, tá certo? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí na live. Você que está conosco aí, todos que entraram, depois Iago, Rainara, viu? Glória a Deus, Fernanda, viu?
Dê um glória a Deus aí para a gente continuar falando sobre freio espiritual, como vencer essas freiras espiritual, que muita coisa já o Kainan já falou. Glória a Deus. E compartilhem a live, viu? Porque é muito importante esse tema. Compartilhe com os amigos. Fiquem até o final, em nome de Jesus. Viu? Então, vamos seguindo aqui no que o Kainan, puxando o gancho que o Kainan falou. O que é frieza espiritual? Pense numa época bem fria. Nós estamos vivendo aquela época de chuva. Eu não sei onde você mora, mas aqui em casa onde a gente mora, teve muita chuva essa noite. Teve trovão e tudo. E quando for de manhã, é uma luta para a gente se acordar. Por quê? Porque a gente quer ficar debaixo do lençóis, da cama, né? Então a gente quer ficar, não quer ter muita atitude, muito movimento. Ou mesmo por causa da questão da pandemia, que todos nós temos que ficar em casa, então é muito difícil essa questão de nós despertarmos, né? Então a questão da frieza espiritual é muito parecida com isso. Aquele dia que a gente está sem vontade de sair da cama ou quer dormir até mais tarde. Essa é uma frieza espiritual muito parecida. É um período onde nós não vemos muito o agir de Deus, ou as coisas não parecem que andam como antes. E a cada dia parece que é uma dor e um sofrimento diferente. Isso é uma introdução aqui sobre a frieza espiritual. Então, é nesse período de frieza espiritual que nós enfrentamos as maiores batalhas das nossas vidas. Então, você talvez esteja passando por um período desse de frieza espiritual. Que você tem um problema que se arrasta por semanas, por meses. Pode ser a própria pandemia que tem que deixar a gente em casa, trancado em casa. Ou pode ser outra questão qualquer. Mas que tem feito aquele dia, sabe aquele dia que parece que não passa? Ou parece que todo dia é aquela mesma coisa? Esse é o período de frieza espiritual. Como o Kainan já adiantou muita coisa. E aqui eu quero falar para você. O que você deve fazer durante esse período de frieza espiritual? Como vencer a frieza espiritual? E se você quiser acompanhar comigo e anotar, pode anotar comigo. Eu vou dar os tópicos. Certo? Leonardo, bem-vindo, viu, Leonardo? Glória a Deus. Primeiro, paciência. Paciência. Em nenhuma outra fase da sua vida espiritual você vai precisar tanto desenvolver a paciência como nessa fase. Será preciso confiar que Deus está no controle, mesmo que lá fora tudo esteja um caos e muitas coisas aparentemente estão fora de controle. Você precisa aguardar o momento de Deus agir no que está ocorrendo no mundo todo e na sua vida. Entenda isso, Deus não sai do controle. Deus está no controle de todas as coisas. A questão é que Deus está no controle não significa que ele vai interferir a todo momento. Porque Deus permite ao ser humano ele escrever a sua própria história. E além disso, ele está no controle da história do mundo todo. Essa pandemia é debaixo da permissão de Deus. Tudo que está acontecendo aí é debaixo da permissão de Deus. Então você precisa ter paciência nesse período de frieza espiritual. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. Olha quanta coisa a paciência produz. Ela produz experiência e esperança. Então, tenha paciência nesse período de frieza espiritual que você está vivendo. Paciência. Colossenses 1:11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade em gozo. 2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu fiquei impressionado com quanto que a Bíblia fala sobre paciência, irmãos. Essa palavra aqui está sendo primeiramente para mim e para a Lua. É impressionante como a Bíblia trata com paciência. Nós temos que ter paciência. A chave para vencer essa frieza espiritual, uma das chaves é a paciência. Temos que aguardar o que Deus vai fazer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não. É no tempo que Ele quiser. Se Ele quiser soprar e acabar com essa pandemia, Ele sopra e acabou. Como Ele fez lá com o dilúvio. Você lembra do dilúvio? Que o dilúvio ficou 150 dias as águas sobre a terra e Deus soprou um vento, soprou, e o dilúvio acabou. O dilúvio acabou.
Quando ele quiser, ele acaba essa pandemia, irmãos. Quando ele quiser. Mas tudo está debaixo da permissão dele. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Deus é chamado de Deus da paciência. E a palavra de Deus é uma palavra de paciência. Abra comigo aí Romanos 15. Romanos 15, 4 e 5. Abre aí comigo. Oi, senhor Luana. Pai Senhor, Luana, bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui, Luana, glória a Deus. Pode deixar. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, não é fácil ter paciência durante esse período de frieza espiritual. Não é fácil, irmãos. Eu sei que não é. Quanto tempo nós estamos dentro de casa? Sem sair, sem poder sair para algum canto? Sem poder até ir para a igreja, como a gente costumava ir antes? Para ir para algum lugar? Não é fácil. Nós queremos calor, queremos sair de casa, tem gente que quer ir para a praia, que quer sair para passear, mas não pode. Se você for prudente, você não vai fazer isso. Então, não é fácil confiar e ter paciência e esperar em Deus durante essa fase. Não é fácil. Bem-vindo, Márcio, glória a Deus. Edna, Cris Barbosa, glória a Deus, viu? Sejam todos bem-vindos. Então, você me pergunta, por que é que Deus permite que tudo isso aconteça? Essa estação de frieza espiritual, por que é que Ele permite? Deus não falha. E há um propósito debaixo de cada ação que Ele faz, o que Ele permite. Eu quero citar aqui para vocês 2 motivos principais pelos quais Deus permite invernos espirituais em nossas vidas. Ou seja, períodos de frieza espiritual. Por que é que Deus permite? 2 motivos principais. Para provar nossa fé e para se aproximar mais de nós. É nas lutas que Deus quer testar nossa fé e quer que nos aproximemos dele. É durante esse período de frieza espiritual que você passará a confiar mais em Deus e chegará mais perto dele. É impressionante o quanto nós chegamos perto de Deus durante as nossas lutas. Nós nos apegamos verdadeiramente com ele de uma maneira sem igual e que não ocorreria de outra maneira. É nas lutas que nos fortalecemos em Deus. É nas lutas que nós aprendemos a confiar mais em Deus, a esperar mais em Deus, a ter paciência. Eu vou dar um exemplo para você aqui que alguns irmãos sabem do que aconteceu comigo e com a Lu ano passado, na verdade com nossos familiares. Irmãos, com uma sequência de coisas que a gente, se não fosse a graça de Deus, a gente não estava aqui não. No período de março a junho de 2020, o meu avô ele teve um princípio de AVC, foi um reboliço lá em casa, a gente teve que socorrer ele, levar para o hospital e cuidar dele. Ele teve um princípio de AVC muito forte. A gente pensou que ele ia morrer naquele dia, em março. Quando foi, aí passou esse período de muita luta, quase um mês com luta com ele. Quando foi, passou abril, quando chegou em maio, a mãe da Lua teve uma, como é o nome, amor? Uma convulsão muito forte, e também a mãe dela também quase morreu por causa dessa convulsão, que ela se automedicou muito, e teve que correr para o hospital também com ela. Quando a mãe dela saiu do hospital, depois de um mês internada, foi o padrasto dela internado, com pancreatite. Então foi uma coisa atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra. Foi o meu avô, depois foi a mãe dela, depois foi o pai dela. Foi uma sequência de coisas, irmãos, que a gente quase não aguenta. Mas a gente aguentou por quê? Porque a graça de Deus estava conosco. Vocês, irmãos, estavam em oração por nós. Isso nos fortaleceu. Só que nesse período de frieza que a gente viveu, porque foi um momento de muita luta, você esfria, que você procura... A gente tem que confiar em Deus, não tem como. Tem coisas que você tem que... Ou você confia e espera, ou você fica doido. Eu imaginei, irmão, vários de vocês, irmãos, aí que estão passando nesse momento, alguns irmãos doentes se recuperando. O próprio pastor Reginaldo aí, a irmã Ruth, foi um período muito difícil para eles, ainda está sendo. Então, é nesses momentos que a luta vem ferrenha em nossas vidas. Mas anote isso. É na luta que você está enfrentando que isso vai te fortalecer. A luta não vem para te destruir. As lutas não vêm para te destruir, elas vêm para te fortalecer. Você sai mais forte delas.
Muitas lições nós só aprendemos no meio das lutas e tribulações. Por isso devemos ter paciência e suportar, para suportar até tudo acabar, e nós entendemos o propósito de Deus pelo qual passamos. Quando estamos em nosso inverno espiritual, freio espiritual, as coisas não serão resolvidas de uma hora para outra. Mas enquanto elas não são resolvidas, você vai experimentar uma proximidade de Deus, talvez você nunca tenha experimentado antes. Porque você passa a orar mais, você deve passar a orar mais, buscar mais, confiar mais, esperar mais em Deus. Então é nesse momento que você tem que se aproximar mais de Deus. Então quando o seu inverno, sofrer espiritual vier, você vai ver quanto você vai estar próximo de Deus. Você consegue entender agora por que você está passando por essa luta, por esse inverno, por essa frieza espiritual? Por mais triste, solitário e confuso que seja, você tem um propósito importante, é aumentar a sua fé e você se aproximar de Deus. Então, ao invés de olhar para a luta e para o frio que está acontecendo, o frio espiritual, você pode olhar para Deus, o que Ele está fazendo. Quantas coisas Deus já te livrou. Quantas coisas Deus já te guardou, te livrou, te abençoou. Olhe para Deus, olhe para Jesus, irmãos. Não olhe para a tempestade. Eu gravei um vídeo ontem, coloquei nos canais do YouTube e Instagram. Depois vou disponibilizar aqui para os jovens também. Que se a gente olhar para as tempestades da vida, a gente começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro no mar da Galileia. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava firme sobre as águas, andando até ele. A partir do momento que ele olhou para o lado, para o vento forte, para a tempestade, para o frio, ele começou a afundar. Se a gente olhar para a tempestade, irmãos, a gente afunda. A gente afunda. Então, olhe para Jesus, olhe para Ele. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Eu falei nesse vídeo ontem que o guarda de Israel não cochila nem dorme, como o Kainan também falou aqui agora há pouco. O guarda de Israel não cochila, ele não dorme, irmãos. O guarda de Israel não cochila, ele não cochila. Ele está te vigiando a todo momento. O segundo ponto, para você aí, tá acompanhando comigo, está muito ligado ao primeiro, é, além da paciência, você esperar em Deus. Está ligado ao primeiro, ou seja, ter paciência, ao mesmo tempo, confiar em Deus. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Você sabia que quando você ora, uma oração verdadeira, Deus se inclina para você? Porque Ele está no trono. Ele está no trono, Ele é o Altíssimo. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Altíssimo. Então, Ele se inclina para você. Ele se inclina para a tua oração. Quando você clama, quando você está sofrendo com angústia, chorando no seu quarto, na sua casa, Deus se inclina para você e ouve o teu clamor. Romanos 8, 25 fala, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Hebreus 6, 5, e assim esperando com paciência alcançou a promessa, por causa de Abraão. Então espere no Senhor. Esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente a Ele. Amém? Glória a Deus. Amém? Bem-vindo aí, Leonardo Farias, que entrou depois, viu? O Marquinhos também, glória a Deus. Pedro, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você esperar em Deus também tem a ver com você depender de Deus em tudo, como nossa fonte de ajuda e provisão, em tempo de necessidade. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus que proverá. Deus vai prover tudo na tua vida, tudo, a cada dia. A cada dia Ele vai prover na tua vida. Não se desespere. Eu sei que os momentos são difíceis, mas creia no Deus que provê todos os dias. Jesus falou, basta a cada dia o seu mal. E Deus mandava o maná lá no deserto. Ele mandava o maná todo dia. Todo dia o povo tinha que ir lá
para colher o maná. Se guardasse para outro dia, apodrecia. O que é que Deus está ensinando? Deus vai prover na tua vida a cada dia. A cada dia Ele vai prover na tua vida. Não pense no dia de amanhã, pense no hoje, que Deus vai prover. Isaías 40:31 fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor terá suas forças renovadas. E assim como a águia voa acima da tempestade, você vai passar por cima da tempestade, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor, sabendo que Ele irá prover tudo na tua vida e não vai deixar faltar nada. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você sabia que a águia, ela voa acima da tempestade? Quando a águia vê uma tempestade vindo, ela está andando aqui, voando, quando ela vê a tempestade, ela sobe para ela ficar acima da tempestade. Assim vai ser você. Você vai voar acima da tempestade. Se você esperar no Senhor. Se você esperar no Senhor. Você tem que olhar a tempestade de cima para baixo. Não olhe a tempestade de baixo para cima. Olhe a tempestade de cima para baixo. Porque maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Se há muito tempo Deus não age ou não se manifesta na sua vida, saiba que com paciência e perseverança, Ele irá se manifestar de novo e mostrará o quanto te ama e cuida de você. Deus muitas vezes trabalha em silêncio, mas Ele cuida de você a todo momento. Gênesis 8:1 fala: lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 30:22, lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Êxodo 2:24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Deus não se esqueceu de você. Ele está te lembrando nessa noite que Ele está com você para te fortalecer. Deus não se esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Deus não te esqueceu, não se esqueceu de você. Se você tem que saber que até os cabelos da sua cabeça estão contados, os fios de cabelo estão contados da sua cabeça. Como é que Deus não vai cuidar de você? Até quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. Até quando você está dormindo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Posso continuar aqui? Glória a Deus. Presbítero Alderi, bem-vindo. Glória a Deus. E Manilda, viu? Glória a Deus, Manilda. É sim, assim. Glória a Deus, viu? O Lucas entrou. É o Lucas, né? Glória a Deus. O terceiro ponto, para você vencer a frieza espiritual, nós falamos da paciência, de esperar em Deus, e terceiro, orar. Como o Kainan já falou também aqui. É nessa fase que nós temos que chegar mais perto de Deus. E como é que você faz isso? Através da oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mateus 21:22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. João 14:13-14. Eu vou citar os versículos, depois eu comento, tá bom? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. É com a oração que nos comunicamos com Deus. É a intimidade do relacionamento. Veja quantos textos eu falei aqui sobre a questão da oração. Orar sem cessar, a todo momento.
Você não precisa estar de joelhos para orar. Se tiver de joelhos, melhor. Você pode estar no carro, pode estar no trânsito, na faculdade, onde tiver. Você pode estar lavando a louça, que for, mas você está em espírito. Senhor, me guarda. Senhor, abençoe esse dia. Senhor, controla esse tempo. Senhor, nos guarda. Senhor, abençoa o pastor. Você está todo tempo em oração. Por isso que o diabo vai nos tentar para sermos negligentes com a oração, ou desviarmos nosso pensamento enquanto oramos. Já parou para pensar, o pastor já falou muito isso aqui, que quando começamos a orar, vem a distração. Ah, eu tenho que lavar louça. Ah, eu tenho que ajeitar a casa. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, eu tenho que dar comida para o menino. Quando a gente começa a orar, vem a distração. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar a conta. Por quê? Porque o inimigo está batalhando para a gente não orar. Porque através da oração somos fortalecidos em Deus e temos comunhão com Ele. Por isso que o Salmos 5, versículo 3 fala: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A importância da oração pela manhã, para você entregar seu dia a Deus, para que Ele guarde e abençoe seu tempo e tudo que você fizer. Quando você prioriza o reino e coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar o teu dia. O tempo vai ser controlado. Você já parou para perceber, quando você não ora, não lê a Bíblia, o tempo parece que passa e você não fez nada. Sabe aquele dia que você passa e você diz: meu Deus, eu não fiz nada nesse dia. Por quê? Porque você não orou, porque você entregou o dia a Deus. Você não lê a palavra de manhã para se apresentar diante de Deus. Entenda Deus, veja Deus como general. Ele é o general, nós somos os soldados. Então nós temos que nos apresentar diante do comandante, que é Ele. Ele é o comandante. O Salmo 55, 16 e 17 fala: Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha quantas vezes o salmista orava a Deus. Quantas vezes? É como a Marquinhos e o Kainan tá falando aí, Mateus 6,33, exatamente. Colocar a prioridade no reino de Deus. E olha os resultados de quem ora está em constante comunhão com Deus. Salmo 55, 22. Seja bem-vindo, irmão Emerson, viu? Glória a Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O Salmo 34, versículos 15, 17 a 19 fala: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, dos que têm coração quebrantado, e salva-os com os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Deus vai te livrar de todas as tuas aflições e tribulações. Deus vai te livrar. Está aqui na sua palavra. O Salmo 37, versículos 4 a 7 fala: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele, porque Ele vai agir. O Salmos 37, versículo 25 fala: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista nunca viu um justo mendigar o pão. Por quê? Porque tem que confiar na sua palavra, tem que conhecer a palavra e crer nessa palavra. Tem muita gente que não recebe, irmãos, porque não crê. Porque não crê na palavra. Como é que vai receber se não crê? Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu irmão, coloca diante de Deus que está te incomodando. Coloca diante de Deus que está te incomodando. A oração é para isso, é para você se aproximar de Deus e falar: Senhor,
Eu estou preocupado que tá começando a faltar comida na minha casa. Estou preocupado com essa conta. Senhor, me ajuda. Senhor, restitui a minha saúde. Coloca diante de Deus, irmão. Coloca o que está te inquietando. Deus quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o que você tem para falar. Ele é Pai. O quarto ponto para você vencer a fé espiritual já parte muito do que o Kainan também já começou a falar. Meditar na palavra de dia e de noite. Salmos 1, capítulo 1, versículos 1 a 3. Leia comigo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você meditar na palavra e viver a palavra, você vai prosperar em tudo. Em tudo. Meditar significa refletir, pensar, analisar sobre a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Bem-vinda, Ana Carla, também, glória a Deus, viu? Salmo 119, versículo 105 fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Salmo 119, versículo 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. E eu quero que você leia comigo esse especificamente, Josué. Abre aí comigo Josué, depois de Deuteronômio. Josué 1, 8. Abre aí comigo, para você entender. Acompanhar comigo. Josué 1, 8. Fala o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha quanta coisa vem quando você busca a Deus através da sua palavra. A sua palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Jesus falou. Efésios 6, 17. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, e a principal ferramenta para nós, mesmo nos períodos difíceis, de frieza espiritual, nós resistirmos, nós ficarmos firmes no Senhor, é pela palavra. É a palavra, meus irmãos, é a palavra. Porque haverá dias, como eu falei, que nós não vamos conseguir sentir a presença de Deus, não vamos conseguir ver um agir de Deus. Esse período de frieza espiritual é nesse momento que, através da oração, da paciência, da confiança em Deus, da sua palavra, nós vamos vencer. Como é que Jesus venceu o diabo? Você pergunta aqui, como foi que Jesus venceu o diabo? Me diga aí. Lá em Mateus 4, Lucas 4, como você pergunta aqui, como foi que Jesus venceu o diabo? Foi com o quê? Foi com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Jesus venceu com o quê? Venceu com a palavra. Com a palavra. É a palavra de Deus que vai te fortificar. Ele é a bússola. Ele é a lâmpada para nossos pés. É o alimento espiritual. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus nos fortifica. Exatamente, Marquinhos, a palavra. Glória a Deus. Então, resuma os 4 pontos até agora. Nós vamos continuar. Já estamos caminhando para o final da live, tá certo? Já daqui a pouco encerra. Glória a Deus, viu? Então, o primeiro ponto. Você tem que esperar em Deus. Você tem que ter paciência.
Você tem que ter paciência, tem que esperar em Deus, tem que buscar a Deus em oração. Quarto, a palavra. E quinto, louve a Deus. Louvar a Deus. Irmãos, você já louvou a Deus hoje? Você já adorou o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que está acima de todas as coisas? Você já louvou a Deus hoje, na sua casa, onde você está? O verdadeiro louvor atrai a presença de Deus e enche o lugar com o Espírito Santo. O verdadeiro louvor, ele enche o lugar com o Espírito Santo. E a presença de Deus se manifesta. Sabe qual é o exemplo disso? Atos 16, a partir do versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram a todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O louvor, ele atrai a presença de Deus para aquele lugar, para aquele ambiente. E se na sua vida, se no seu ambiente está frio, está com frio espiritual, o fogo do Espírito Santo vai descer na tua vida, na tua casa, através do louvor. Sejam bem-vindos aí, Vitória, viu? E Beca, né? Rebeca, né? Glória a Deus. O louvor atrai a presença de Deus. O louvor também gera edificação, paz e alegria em todos que participam. Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O louvor, ele traz alegria àquele ambiente. Por quê? Porque onde Deus está, tem alegria, irmãos. Onde Jesus está, tem alegria. A presença de Deus, ela traz alegria para aquele lugar. O inimigo quer que você viva em tristeza, angustiado. Por isso que tem muita gente em depressão. Tem muita gente aí tomado pela tristeza. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, quer te dar alegria. Jesus, ele quer te dar alegria. O Salmos 81 fala: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai ao Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei a dulce a harpa suave o alaúde. O Salmos 98, versículo 4 a 6 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai braços de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e voz do canto. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Exatamente, no meio dos louvores, E ele passa mesmo angústia, com certeza. Tiago 5,13 fala: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. E o louvor também é arma de batalha espiritual. Irmãos, é impressionante. Quando você entoa um verdadeiro louvor, o inimigo não suporta ficar no mesmo ambiente. Porque a presença de Deus vem. Ele não suporta o verdadeiro louvor, ele não suporta. Então o louvor também é arma de batalha espiritual. Então, para você também vencer esse período de frio espiritual, louvor, louve a Deus. Josué, os moradores de Jericó, os levitas iam na frente dos carros para louvar a Deus e ganhar já a batalha no reino espiritual. O poder do louvor. O poder do louvor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para o último tópico agora, tá certo? Glória a Deus. Carla Giane, seja bem-vinda. Irmãos, o sexto ponto e último ponto é essencial também para você. Mantenha-se conectado e em comunhão com outros irmãos. É uma questão de sobrevivência espiritual. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja é um corpo, um conjunto de órgãos interdependentes. E nenhum membro sobrevive fora do corpo. Se você tirar um rim, um fígado seu, num transplante, por exemplo, você vai ver que ele tem que ser, rapidamente, poucas horas, tem que ser colocado no corpo da outra pessoa. Por quê? Porque o órgão fora do corpo, ele morre. Ele morre. Então, se você não estiver ligado à igreja, ao corpo de Cristo, você morre. Assim é a nossa vida espiritual.
Se você não estiver ligado com outros discípulos, você esfria e depois você morre espiritualmente. Reconheça sua dependência espiritual com seu irmão e reconheça a função de cada um. A igreja primitiva, ela sabia disso, por isso eles andavam em profunda comunhão. Irmãos, nesse período que nós temos aqui de pandemia, é muito difícil se nós não estivermos nas lives. Por isso que eu estou fazendo lives com os jovens, com vocês aí, irmãos. Porque se nós não estivermos unidos, juntos, louvando, adorando a Deus e aprendendo juntos, nós morremos espiritualmente. Nós esfriamos isso a qualquer pessoa. E isso é uma estratégia do inimigo também. Isolar, primeiro ele isola, depois ele destrói. Você já viu aqueles documentários da África, de outros lugares, que tem aquela manada, e aí primeiro eles fazem o quê? Primeiro eles separam uns dos outros, depois atacam individualmente. A estratégia do inimigo é isolar e depois destruir. Então, não deixe que isso aconteça na sua vida, irmãos. A frieza espiritual vem também porque você está longe da igreja, do corpo de Cristo. Esteja perto do pastor, esteja perto dos irmãos. Porque se você não estiver conectado com esse corpo, você morre espiritualmente. Pega uma brasa de um churrasco, uma coisa assim, tira essa brasinha daquele fogo, você já escutou isso. Tira aquela brasinha daquele fogo e coloca fora. No instante morre, no instante esfria. Assim é a nossa vida espiritual. Tem cristão que não entende isso, irmão. Nós somos um corpo interdependente. Eu dependo de você, meu irmão. E você depende de mim, da lua. Nós somos interdependentes, um corpo. Amém? Glória a Deus. Então, não se desligue do corpo de Cristo. Mantenha contato com seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Vou fazer o resumo aqui, tá bom? Porque já está encerrando a live, o período da live, por causa do tempo. Tá certo? Vou fazer agora um resumo. Se você quiser anotar aí, tá certo? Anotar o que a gente falou até agora, para você guardar no seu coração. O Kainan já trouxe muita coisa aqui na reflexão inicial. Então, anote aí para você guardar no seu coração. Como vencer a frieza espiritual? Primeiro, paciência. Paciência em Deus. Segundo, esperar em Deus, que está muito ligado com a paciência. Paciência, esperar em Deus. Terceiro, orar. Orar bastante, intimidade do relacionamento. Quarto, meditar na sua palavra de dia e de noite. O segredo está na palavra. Leia a palavra, ame a palavra de dia e de noite. Quinto, louvar a Deus. Louvor, ele atrai a presença de Deus. E tira toda a frieza espiritual. E sexto, mantenha-se conectado com seus irmãos. Em comunhão com os irmãos da igreja. Nós temos, se Deus quiser, eu acho que o presbítero James talvez esteja aí ainda. Amanhã nós temos live também da igreja. Se não me engano, amanhã tem também. Então, quase todo dia está tendo live, irmãos. Então, não perca, porque senão você vai esfriar espiritualmente. Se você não estiver participando das lives, se você não estiver acompanhando nosso Instagram, nossas redes sociais, não estiver orando pelos irmãos, não estiver perguntando como é que os irmãos estão, se você não estiver conectado com os irmãos, irmãos, a gente esfria. A gente esfria. Bem-vindo aí, irmão Cleomárcio, irmão Hélio, glória a Deus. Então, irmãos, medite isso no seu coração e guarde. É isso que eu falei. Paciência, esperar em Deus, orar, meditar na palavra, louvar a Deus e manter-se conectado com seus irmãos, em comunhão com seus irmãos, com a igreja. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria agradecer a vocês aí que nos acompanharam nessa noite. Se alguém tiver alguma pergunta aí que dê ainda tempo para a gente responder, alguma coisa, amém? Alguma consideração final? Nós já vamos encerrar a live por causa do tempo, certo? Mas queremos agradecer a cada um de vocês, irmão, estar acompanhando desde o começo aí, viu? Glória a Deus por cada um de vocês. Muito obrigado pela participação e que você medite nessa palavra e aplique na sua vida para você não esfriar espiritualmente. Não permita que esse inverno espiritual venha sobre a sua vida. Não permita. Se fortaleça a cada dia em Deus, orando, tendo paciência, esperando, meditando na palavra, louvando a Deus e mantendo-se conectado com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Obrigado, viu, presbítera Ruth, pela oportunidade, viu? Imanilda, viu? Marquinhos, Vitória Andrade, está sempre conosco também. Cris Barbosa, né? Irmão Cris Barbosa. Felipe, viu? Está sempre conosco. Pedro, viu? Mariana, glória a Deus, viu? Nilson, foi bom você já estava esquecendo, viu? Quarta-feira, em nome de Jesus, querendo Deus, a gente tem mais uma live, a próxima live, quarta-feira, depois da manhã, às 20 horas, certo? Sempre nesse horário, às 20 horas. E amanhã? Amanhã, se não me engano, tem na igreja, viu? Às 7h30. Acho que o presbítero pode confirmar comigo aí. Amanhã tem a live da igreja na MPB, às 19h30.
MFPBJW. E na quarta-feira, depois da manhã, nós vamos ter a próxima live. Vou divulgar o tema amanhã, tá certo? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Muito obrigado. Que você medite nessa palavra, guarde em seu coração e pratique, viu? Muito obrigado a todos aí, que Deus continue abençoando. Vamos orar para encerrar, tá certo? Glória a Deus. E vamos orar pelo pastor Reginaldo pela recuperação dele. Pronto, amanhã às 19h30 no MPVJW. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse momento, por essa reunião. Abençoe cada pessoa que participou, cada família representada. Abençoe o pastor Reginaldo, a recuperação dele por completo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo e que possamos nos fortalecer na força do teu poder e estarmos firmes em comunhão com o Senhor. E que esse fogo, o fogo do Espírito Santo, venha nos queimar nossas vidas nessa noite, Senhor. Para nós estarmos firmes, com a chama acesa, Senhor. A chama da unção, do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, que possamos crescer em graça e em conhecimento. Livra-nos de todo mal e nos guarda. E guarda cada irmã que participou e aqueles que irão ver esse vídeo. Abençoa, Pai. Fica conosco e nos abençoa nessa noite e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, viu, a todos. Pai do Senhor, viu? Glória a Deus, Pai do Senhor. Obrigado, Kainan, viu, Kainan, pela palavra inicial. Muito obrigado, viu? Fiquem na paz, uma boa noite, viu? Deus abençoe, viu? Glória a Deus, Pai do Senhor, viu? Glória a Deus, Pai do Senhor. Presbítero, Pai do Senhor a todos. Glória a Deus. Vai fechar a live. Vai fechar, Pai do Senhor. Amém, glória a Deus. Tchau, até quarta.